Salve, galera! Eduardo aqui mais uma vez novamente. E hoje o assunto vai ser sobre mockups, né? Uma parte muito importante aí para a questão de quem está aprendendo esse mercado, e eu acredito que é um dos pontapés inicial aí para você começar a sua marca. Então hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês como fazer o mockup realmente de fato, para você conseguir iniciar o processo de você poder lançar sua marca sem estoque. Vai começar pelo design, vou até compartilhar minha tela. Vou mostrar duas ferramentas aqui na prática. Uma vai ser para designer, a segunda vai ser para fazer o mockup. E, claro, a terceira são os arquivos de mockups disponíveis para a gente poder projetar o produto em conjunto aí. E agora, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Já estou com os programinhas aqui. Deixa eu deixar o pequenininho aqui embaixo, justamente para vocês conseguirem entender como a gente vai fazer. Eu estou usando duas telas aqui, uma eu me vejo como é que eu estou ficando aqui para vocês, e a segunda é onde as minhas ferramentas, principal ponto de partida de trabalho vai começar. Então, a primeira ferramenta que eu quero apresentar para vocês é o Kiro, né? Ela é uma ferramenta aí que eu conheci já faz um tempo, ferramenta muito interessante aí. Ela tem os templates aqui editáveis, aonde você consegue selecionar realmente de fato o que você quer fazer para você poder adaptar no conceito da sua marca, poder utilizar aí para você poder fazer os seus designers. Aqui tem várias sugestões aí do que é possível fazer. Tem aqui as trends templates, né, os projetos, meus projetos recentes, o que eu andei fazendo. A gente já consegue ter uma base aqui para iniciar, né? Essa ferramenta, querendo ou não, ela é paga, né? Você tem que desembolsar alguns dólares aí para você ter ela. Mas, cara, se você fizer um uso frequente desse tipo de ferramenta, eu aconselho muito você estar pagando, porque ela é muito versátil. Você pode estar utilizando tanto para fazer o designer de produto, quanto banner, até mesmo identidade visual da marca. Só para vocês entenderem aqui, tá dizendo aqui tudo que é possível você criar com ela, sem falar que ela também tem a ferramenta de inteligência artificial, né? Então você também consegue pesquisar aqui por termos que você quer representar aí. Você consegue, por exemplo, abrir um designer como esse e abrir esse outro designer, pegar alguns elementos aqui, né? Vamos usar esse design, vou usar esse design aqui também. Eu consigo pegar alguns elementos aqui desse design e jogar para o outro design, né? Pô, eu gostei dessa estética, mas eu gostaria de ter essa ilustração. Só vamos ter um pouco de paciência aí que a internet está um pouco lenta, né? Mas, por exemplo, eu gostei dessa mão aqui. Eu venho aqui, dou um Ctrl C, Ctrl V e consigo jogar aqui nessa minha outra área de trabalho. Provavelmente vai demorar um pouquinho, ó. Ela já ficou aqui, já consigo jogar aqui de canto, fazer uma brincadeira. Só para mostrar um pouco da usabilidade dessa ferramenta, não é necessariamente que eu vou fazer esses templates. Eu vou pesquisar aqui com vocês, né? Caso se eu tivesse começando agora uma marca, né? Pensando, vamos pensar no streetwear. Porra, eu já gostei dessa arte aqui. Então a gente já vai separando as referências aí interessantes para serem usadas, até inclusive banners aí, tem flyers que você pode estar usando, estilos, estéticas, né? Aqui, por exemplo, tem bastante coisa, né? Se o cara for rolando aqui, cara, é infinitas possibilidades, ó. Aqui já tem até um formato de story para você poder trabalhar uma mídia aí com a sua marca. Aqui já tem outro estilo que você pode trabalhar. Aqui já é uma pegada mais branding, onde você tem até paletas de cores para você trabalhar. Então, cara, essa ferramenta aqui é bem bacana, né? Tu consegue sim ter um pontapé inicial aí muito da hora com ela, justamente por ela ter todo esse background aqui de ferramentas, né? Eu gostei, por exemplo, dessa estampa aqui. Eu acredito que vamos trabalhar essa estampa aqui, que ela diz muito sobre o nosso projeto, né? Atitude, né? Então a gente pode vir começar a trabalhar essa ferramenta aqui, esse designer, que eu acredito que vai ser interessante. Esse aqui também tá da hora, mas eu acredito que a gente pode trabalhar essa estampa aqui. Aqui ela já vai ter todo querendo ou não, todo o template, o qual você pode trabalhar
por exemplo, a escrita aqui embaixo, essa tipografia, enfim, colocar o nome da sua marca, fazer toda a edição desse layout aqui para que você possa estar trabalhando a estética e o conceito da sua marca. Mas como aqui agora o negócio é prático, então, né, como eu sempre costumo dizer, meu negócio aqui é trabalhar. Eu sou uma padaria que vende pão na chapa e misto quente, né? Então, vamos fazer um pão na chapa aqui com vocês para vocês entenderem um pouco dessa dinâmica, né? Vamos só tirar o fundo aqui dessa arte. Tá ótimo, né? Vamos trabalhar essa estampa aqui para as costas. Ó, eu tirei o fundo aqui, eu acabei eliminando o banner ali que estava em branquinho. Vamos voltar aqui, senão vai dar ruim. Tiramos o fundo aqui da arte. Querendo ou não, aqui já tem a ferramenta que você consegue já colocar no mockup. Só que a ideia não é essa, né? Como a modelagem e os mockups que tem aqui são mockups que não condizem com os produtos que a gente tem na Brunx, eles podem até representar um pouco, chegar próximo, mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente pegue e edite essa arte e faça todo um trabalho do zero aqui, pegue alguns elementos. A gente tem aqui as ferramentas de textos que a gente consegue colocar mais coisa, a gente tem outros elementos que a gente consegue estar introduzindo aqui para poder enriquecer ainda mais essa arte. A gente tem aqui a possibilidade de a gente estar subindo outros templates, né, outras artes que a gente tenha no nosso próprio computador para poder trabalhar aqui, né. Ela é uma ferramenta muito completa, bem interessante, né. A gente tem aqui também as texturas, a gente tem aqui a parte de IA que a gente consegue gerar, mas como a ideia aqui é ser dinâmico, né, só tô te mostrando ela. Provavelmente você vai conseguir ter muita informação dessa ferramenta aí no YouTube. Então, se você quiser pesquisar mais a fundo aí como utilizá-la, eu indico aí o nosso bom e velho clássico YouTube, o qual você vai conseguir ter uma dinâmica legal aí de ensino, de aprendizado com a ferramenta. Vamos pegar essa arte aqui, vamos fazer com que ela seja a nossa arte de costa, certo? Vamos dizer que a gente trabalhou incansavelmente para chegar nesse resultado e agora chegou a hora de a gente transmitir ela para uma peça. Então eu posso vir aqui em exportar. Primeiro ponto, vamos colocar aqui em 300 dpi. 300 dpi. 300 dpi é uma qualidade boa aí que a gente consegue trabalhar. A gente vem aqui em remover o background e aqui tem o formato que a gente pode salvar, né? SVG é o formato de curvas, então se você tiver afinidade aí, por exemplo, com Illustrator ou CorelDRAW, você pode salvar nesse formato que você vai conseguir mexer a arte mais em vetor. O PDF também é interessante, que ele preserva bastante a qualidade. O JPEG, ele é mais aconselhável para você trabalhar com web, quando você não quer que o arquivo seja muito pesado, você consegue trabalhar com web. Mas no nosso caso, como a gente vai juntar o Kiro e junto com o Canva, eu vou salvar aqui em PNG e eu vou exportar a atitude Costa. Esse aqui vai ser o nosso arquivo de Costa. E aqui, vamos fazer um trabalhinho aqui bem com na chapa mesmo, que vai ser o quê? Vamos trabalhar ele no... Vamos apagar isso aqui, 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 vamos apagar isso aqui. Isso aqui vai ser a estampa peito. Então a gente vem aqui, exporta novamente, exportar. Ela vai salvar aqui como 2, aqui nos meus downloads, né? Atitude peito, atitude costa e atitude peito. Perfeito. Tô com essas opções aqui. Agora, eu tenho a minha pastinha aqui com os mockups das indústrias, né? Esses mockups aí eu também estou disponibilizando aí para vocês utilizarem. A gente tem dois modelos. Tem esse aqui que é um modelo mais antigo, que eu gosto bastante. Mas a gente também tem um modelo mais recente aí de mockup, que também vou colocar os dois aí para vocês terem acesso. Eu particularmente gosto bastante dos mockups mais antigos. Ele acaba sendo mais interessante para se trabalhar. E eu quero trabalhar agora com a nossa... Vou trabalhar com a nossa tubular, né? Que ela também tem um apelo bem legal aí.
Vamos pegar as brancas, né? Então, pô, já tô com meus arquivos aqui de branco, já na bala. Então, venho aqui e vou abrir um novo designer dentro do Canva. Quem não conhece o Canva, Canva é aquela ferramenta boa e velha. Ela também tem alguns a mais ali, tipo o Kiro, só que ela é mais voltada para o designer de fato, né? Quero criar um novo aqui, vamos vir em quadro branco, vamos ver o que vai aparecer. Mas eu quero botar, vamos abrir aqui total para ficar melhor para se trabalhar. Voltar aqui no início. Vamos vir aqui em criar designer, né? Ó, essa aqui, infelizmente, eu fui banido aí vamos dizer assim, excluído da placenta aí dos prós. Eu tô usando um Canva sem pagar, né? Então, eu quero fazer agora que seja um mockup aonde eu consiga utilizar também para o meu site, né? Então, qual que é a dimensão ideal aí para a gente colocar? Geralmente a gente trabalha 1000 por 1000 ou 1500 por 1500. Vai ficar um retângulozinho aqui. Vamos trabalhar 1500 por 1500 pixel aqui. Vamos criar o design. Aqui eu tenho minha área de trabalho. Eu vou clicar ele, que vou trabalhar peito e costa. Então venho aqui e coloco atitude, peito e atitude costa. Pronto. Temos aqui a nomenclatura do nosso arquivo. Agora a gente vai vir aqui na pastinha onde está os mockups, né? Já vou pegar esses dois bonitão aqui, já vou jogar lá no Canva. Cadê o Canva? Canva, aparece para mim. Opa, coisa linda. Já subo ele aqui. Então aqui eu tenho o peito e tenho costa, né? O costa eu vou jogar para cá. E o peito eu vou jogar para cá. Dimensionar, pronto, tá dimensionadinho aqui, legal. Mesma coisa a gente faz aqui com esse outro, deixa ele no tamanho bacana aqui, preenchendo todo o design. Perfeito. E agora a gente vem aqui no nosso download aqui novamente. Vou pegar aqui nessa minha outra tela. Vamos pegar o peito. Ó, sem fundo, bonitinho. A gente consegue dimensionar. Legal. E eu quero que o peito, ele pode ser tanto no central, né? A gente pode trabalhar tanto central, mas quanto ele aqui no peito esquerdo, né? Aquele velho padrão tradicional aí que a gente conhece de trabalhar peito esquerdo, que é legal também. Mas aí você tem essas duas possibilidades. Então, vamos trabalhar no modelo clássico, justamente porque pensando que essa vai ser uma aula demonstrativa, né? Aí a criatividade, querendo ou não, vai ficar com vocês aí para poder enfeitar e deixar um negócio bacana. Bater no olho, né? Depois eu vou mostrar um gabarito ali para vocês também, mais aprofundado, porque a gente vai precisar fazer também a ficha técnica desse produto. E em contrapartida, a gente vai prepará-los para já ficar prontinho para fazer a impressão no DTF. O que é importante você ter consciência na hora de você fazer um mockup, né? Quando a gente fala de estampa peito, geralmente a gente tem um padrão. Geralmente a estampa peito aqui, ela vai pegar bem nessa costura aqui entre a gola e o ombro e ela vai traçar, digamos assim, uma linha reta aonde basicamente esse designer ele vai ficar mais ou menos no meio dessa linha, né? Então essa aqui é uma linha imaginária. Fiz um traço aqui no peito e eu quero que o meu designer fique exatamente no meio, ó. Pode ver que eu já no olhômetro aqui eu já meio que acertei a medida aqui. Então a linha é essa. Mais ou menos essa linha aqui ela vai ter em torno de 19 a 20 centímetros dependendo da arte, né? Como ela é uma arte de escrita, o ideal vai ser 19, então o 19 ele vai ficar mais ou menos aqui no meio e a arte ela vai ficar nesse sentido aqui. Pronto. Estampa do peito tá pronta. Eu quero fazer uma etiqueta na Luquinha, você também pode. Vem aqui, dimensiona um negócio bonitinho, legal. Consegue também dar uma empiriquitada aqui, colocar tamanho, uma mensagenzinha ali, mas o ideal é que você trabalhe numa letra mais gordinha, justamente porque a gente está falando de DTF. Não pode ser uma letra muito fina, porque senão a cola da poliamida ali do DTF, ele não vai pegar
e tu não vai conseguir ter uma aplicação legal no produto. Então é sempre interessante que você pense nisso na hora que você for projetar o seu produto. Estou fazendo aqui de uma forma mais rápida e dinâmica, mas já deixando a dica importante, a dica de ouro, para que você consiga pensar na aplicação dele final, na parte de produção, porque é o que vai fazer com que você saia na frente dos demais clientes, né? Você tendo essa noção básica de que você precisa trabalhar uma letra mais gordinha, né? Geralmente essas etiquetas internas aqui, elas vão ter de 5 a 10 centímetros de largura. Eu indico aí 5. E trabalhar o menos letra miúda possível, então tem que ser um negócio realmente que vai ter o nome da sua marca, o tamanho. Se você quiser colocar uma mensagem, que ela seja uma mensagem com uma letra mais gordinha, né? Justamente para poder ter aplicabilidade no produto. Agora a gente vem para as costas. A gente vem aqui, joga a arte aqui novamente, que a gente vai ter o arquivo costa do produto, né? Eu quero que ele fique mais ou menos aqui, grandão, tal. Eu batendo o olho aqui agora, eu diria que esse produto ele tem pelo menos uns 35 centímetros de largura, tá? Para ele ficar nesse preenchimento aqui, né? Aqui da gola até a primeira aplicação, a gente aqui dentro, a gente tem o padrão dos dedos, né? Então a gente fala, pô, 4 dedos abaixo da gola, né? Mas esse 4 dedos aí, se tiver uma régua, ele vai dar mais ou menos em torno de 5 centímetros. 5 a 6 centímetros, dependendo da grossura do dedo, né? Mas é o padrão que a gente utiliza. 5 a 6 centímetros abaixo da gola, centralizado nas costas, 35 centímetros de largura com altura proporcional, né? Isso aqui é extremamente importante que você tenha essa consciência de medida para você conseguir transmitir isso na sua ficha técnica. Então, pronto, a gente já tem o nosso primeiro produto aqui. Vamos visualizar ele de uma outra forma. Ó, a gente tem o peito e a gente tem as costas. E aí, por final, a gente consegue aqui exportar esse produto, fazer o download dele, né? A gente pode selecionar em PNG ou JPEG, vamos colocar em JPEG. Como eu não tenho um Canva Pro aqui, eu não consigo colocar ele na qualidade máxima. Mas a qualidade que eu vou transmitir aqui vai ser uma qualidade interessante para eu poder subir no meu site, para eu conseguir subir esses mockups aí no site, e que dentro do meu site ele vai ter não vai ter tanto peso de arquivo, que eu vou conseguir ter uma navegação fluida. Isso também é interessante, tá? Então eu venho aqui e já faço o download do produto, né? Ele veio aqui sem título, vou mostrar onde é que ele ficou. Vou colocar aqui, vou colocar camiseta tubular branca atitude. Ótimo. Já salvo ele aqui. Ele vai salvar um arquivo compacto justamente por conta da para economia de espaço. Aqui como um arquivo zip, eu descompactei ele aqui e eu já tenho a camiseta tubular branca, atitude peito e atitude costa. Uma visão de como ficou o meu produto. Esse aqui é o peito. Aqui está o nosso primeiro produto. Vamos colocar ele em ordem aqui. Vamos tirar o. Então a gente tem o peito, né? Com mais ou menos 10 centímetros de largura, altura proporcional. Aqui a nuquinha com 5 centímetros de largura, altura proporcional. É lógico que não tem tamanho, então se você quiser realmente de fato dar uma agregada a mais na etiqueta, colocar alguma mensagem, colocar alguma coisa nesse sentido, é possível fazer, aí vai da sua criatividade, mas sempre lembrando que é interessante que você trabalhe com letras mais gordinhas para facilitar a aplicação do DTF, né? Se você tiver um traço muito fino, pode ser que dê problema. A mesma coisa pode acontecer aqui nessas escritas aqui de frases abaixo. Mas como que a gente vai trabalhar numa arte grande, levando em consideração que vai ter pelo menos 30 centímetros de largura aqui com altura proporcional, ou 35 ou 33, automaticamente essas frases aqui abaixo, ela vai ter um tamanho interessante e vai ter uma fixação legal. E aqui a gente tem o nosso primeiro produto, o nosso primeiro mockup. Esse mockup aqui, nessas medidas de 1500 por 1500, tu já consegue subir no seu site. E aí depois, caso você vier fazer produtos com foto, com modelo, é interessante que você siga esse mesmo padrão de dimensão de 1500 por 1500 no seu site, justamente para ele ter
um padrão de tamanhos na hora de apresentar o produto, senão vai ficar uma foto original lá que o seu fotógrafo mandou, vai ficar gigantona assim, e a hora que chegar no mockup vai ficar pequenininho, ou às vezes o mockup vai ficar grandão e a fotinha vai ficar pequenininho. Então é sempre interessante que você possa trabalhar esse tamanho, redimensionar, justamente para você conseguir colocar o nome, né, do produto aqui, né? Por exemplo, aqui ficou só o nome da referência, mas é interessante que você consiga salvar da mesma forma que eu salvei o arquivo aqui. Ó, camiseta tubular branca barra atitude. Então, né, o interessante é que tem o nome da referência, o nome do produto, para que na hora que você subir esse arquivo no seu site, você consiga ter uma indexação legal no Google, né? Porque querendo ou não, o Google ele vai levar em consideração o nome do arquivo que você está utilizando do seu produto, mesmo que seja um arquivo que você está upando, ele vai conseguir te dar uma melhor indexação no Google. A hora que a pessoa colocar camiseta atitude, ele vai colocar o seu produto em evidência na busca do Google, tá? Então isso aqui é um hack que eu estou passando para vocês para nomenclatura de produto, ter essa organização muito clara para que você consiga de fato ter uma loja aí eficiente de print on demand, levando em consideração que a gente já fez o nosso primeiro produto, né? Agora eu vou seguir um passo aonde você vai conseguir abstrair de fato a medida correta e preparar a arte já para impressão em DTF. Agora a gente vai fazer uma coisa muito importante. Eu acredito que se você realmente de fato quer sair na frente de qualquer pessoa, de qualquer cliente aqui dentro das indústrias, se você souber fazer isso, vai te colocar em outro patamar, não só aqui nas indústrias, mas para qualquer outro fornecedor que você vier trabalhar com DTF, se você já entregar o arquivo da maneira que eu vou te mostrar aqui, cara, esquece tudo. Você já está na frente de qualquer pessoa. Então, tipo assim, sem muito enrolação, já vamos direto ao papo aqui, que o negócio aqui é que nem eu falei para vocês, vamos ser dinâmico. O negócio é o pão na chapa e o misto quente, né? Para quem não sabe, eu tô aqui com o meu Photoshop aberto. Photoshop, o bom e velho Photoshop, o rei dos programas aí do designer de manipulação de imagem. E ele é uma das ferramentas aí que quem tiver domínio, quem souber fazer isso, vai sair na frente de qualquer outro concorrente, de qualquer outro cliente que a gente venha ter aí nas indústrias, tá? Então, sem muita delonga, vamos criar agora o W1 para sua arte e junto com o W1 a gente vai conseguir de fato tirar as medidas para você conseguir fazer o preenchimento da sua ficha técnica com maior precisão e com maior assertividade, né? Quem não sabe, a ficha técnica é um documento fundamental, essencial para a produção de vestuário, né? Ela é basicamente onde vai estar todas as diretrizes ali do seu produto, todo o direcionamento do que a produção tem que fazer para aquele produto tenha vida, né? Então, tem alguns arquivos já. Este arquivo aqui, ó, personalizado, ele está em centímetros, tá? Então a gente tem aqui 40 centímetros de largura e 50 centímetros de altura. Por que essas medidas? Cara, vamos tentar entender o processo fabril e os equipamentos que a gente tem hoje dentro da fábrica. Levando em consideração que a gente trabalha com berço, né? O berço basicamente não é aquele berço onde você coloca o neném, não. É o berço onde você veste a peça, né? Se você for lá no módulo onde eu mostro a aplicação do DTF na prática, você vai saber do que eu estou falando. O berço nada mais é a dimensão de aonde você veste a peça para fazer a aplicação com a prensa, né? Hoje a gente tem os berços aí que eles são de 40 centímetros de largura com 50 centímetros de altura. Então essa é a dimensão ideal para você trabalhar os seus designers aqui para o DTF. Aqui a gente está usando uma resolução de 600 dpi. Cara, mas por que 600 dpi? É porque caso a arte ela esteja meio zoada ou qualquer coisa do tipo, quanto mais resolução ela tiver, melhor vai sair a impressão no DTF, né? A gente salvou ali no Kiro com 300 dpi. Aqui a gente vai estar usando 600, né? Ele vai dar um pouco da estraçalhada.
Vamos reduzir então para 300 para ficar coerente com o arquivo que a gente salvou para a gente poder trabalhar ele aqui dentro. Módulo de cores. Cara, é sempre interessante que você trabalhe no CMYK. Por que o CMYK? Cara, CMYK é a linguagem primordial aí para você estar comunicando com uma impressora, né? E levando em consideração que a gente trabalha hoje com uma DTF, que ela nada mais é do que uma impressora, a gente vai falar na língua da impressora, que é o CMYK. Aqui o perfil de cor, cara, é interessante que você não selecione nenhum tipo de perfil, aqui tem vários, né? Inclusive tem até o arquivo do nosso perfil de cores de DTF aí, que é realmente para você conseguir preservar as cores da sua arte com as cores que vai ser impresso. Até inclusive eu tenho esse perfil aqui, vou deixar salvo para vocês poderem instalar, mas eu indico que vocês não selecionem nenhum. Essa opção você pode deixar em branco, porque na hora que for a DTF for imprimir, ela vai transmitir, né, vai ver que o arquivo está em aberto, ela vai entender que ela vai poder comunicar com o perfil de cor que a DTF tem. Então isso aí vai facilitar aí na hora de você ter uma proximidade muito maior com a realidade do seu arquivo digital, né? Então a gente vem aqui e cria esse arquivo. A gente vai ter basicamente um documento como esse em branco. Cara, primeiro passo, o Photoshop ele pode parecer, né, um pouco mais complexo de mexer, mas essas ferramentas de design, a partir do momento que você ganha uma familiaridade com ela, você vai ver que elas têm mais ou menos a mesma base fundamental. Basicamente, dentro daquela pasta, camiseta tubular, eu já coloquei aqui as artes, né? Costa e peito. E nuca, por que, que eu coloquei peito e nuca igual? Porque, cara, eu não tive nenhuma diferenciação em relação a tamanho. Então eu quero usar essa mesma arte que vai no peito, ela dimensionada legal para ir na nuca também, né? Não necessariamente que eu preciso ter o tamanho, mas se você quiser colocar o tamanho ou alguma mensagem aí, como eu falei, fica ao seu critério. A minha missão aqui é te mostrar o caminho, né? A criatividade para você poder embelezar o seu produto fica com você. Pensando que eu estou aqui numa ideia mais dinâmica da coisa, eu vou trabalhar então a estampa de peito, isso aqui. Cara, basicamente eu vou trabalhar com essa arte aqui para peito. Não sei se vocês lembram, mas ali no vídeo anterior eu falei que ela, mais ou menos no peito, seria interessante ela ter uns 10 centímetros. Mas o ideal é que você tenha uma régua sempre antes na hora que você for projetar esse tipo de coisa. Até eu quero fazer um hackzinho ali básico, de como você acertar a mão na hora de você ter uma medida mais coerente com a realidade, né? Então, cara, eu tô com o meu arquivo aqui, eu tenho as propriedades dele aqui, as propriedades estão em pixel, eu quero mudar todas para centímetros, ó, pode ver que eu consegui mudar somente um elemento aqui em centímetros. Para eu conseguir mudar esse outro elemento aqui, que é a largura, eu vou precisar fazer um hackzinho que é o quê? Eu vou precisar rasterizar a camada. Eu rasterizei a camada, eu consigo mudar aqui em centímetros, né? Então, como vocês podem ver, eu vou mudar tudo aqui em centímetros para eu já ter uma dimensão do que a gente precisa. Ó, essa arte aqui, ela já está mais ou menos aí com 9,29 centímetros. Mas a nossa ideia é trabalhar com 10. Então eu venho aqui e jogo 10. Eu vou ter 10 centímetros de largura com altura proporcional. Cara, o que, que eu vou fazer com essa informação? Antes de qualquer coisa, eu vou abrir meu bloco de notas aqui. Então tá, ó. O que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui colocar camiseta tubular branca, branca, atitude. Então eu venho aqui e coloco peito. O peito, ele vai ter o quê? 10 centímetros de largura com 3,23 de altura. Então eu venho aqui e dou um Ctrl C, aí eu venho aqui e dou um Ctrl V, aí eu coloco aqui largura, largura igual a 10 centímetros. Agora eu venho aqui em altura igual a
3,22 centímetros. Aí eu já transcrevo essa informação aqui para dentro, para justamente a hora que eu for fazer a ficha técnica, eu já ter isso de uma forma bem mais ágil e prática, para eu conseguir fazer o meu negócio acontecer aqui de uma forma melhor, né? Beleza. É isso? Não, calma lá que tem o hackzinho. Tem o hackzinho do negócio. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui meu fundo. Eu já deixei essa arte no tamanho que eu quero. Eu vou de novo aqui e coloco em converter em objeto inteligente para justamente preservar a qualidade do meu design. Eu venho aqui em imagem e eu clico aqui em aparar. Apareceu essa janelinha aqui para mim. Ó, eu vou aparar com base no que? Nos pixels transparentes. Então são toda essa área aqui que está transparente. Eu vou deixar somente o meu design no tamanho correto. Então eu venho aqui e dou um OK. E ele vai recortar justamente no quadrante que eu preciso. Fechou? E aí o que acontece? Agora a gente vai vir aqui nos canais, né? Claro que ela é uma arte preta e branca, né? Uma arte preta na real. Então o ciano, o magenta, o amarelo não faz absolutamente nenhuma diferença. Mas na hora que a impressora for interpretar, ele faz sim de fato uma diferença. E o que vai fazer uma diferença a mais vai ser a camada do branco, que é o branco aonde vai ser responsável por receber o pó de poliamida que vai dar a fixação dessa estampa na peça, né? Então a gente precisa criar uma outra camada aqui justamente para pegar a área aonde vai estar aqui o contorno, né, a silhueta desse designer para gerar, digamos, a fixação no produto. E como é que eu faço isso? Cara, a gente vai utilizar uma action que a gente tem aqui, inclusive vai estar disponível aí para você incluir essa action aí no seu Photoshop, né? Então você vem aqui, pode ser o W1 colorido ou pode ser o W1 preto. Eu vou usar o colorido aqui porque o colorido ele tá mais completo e é onde eu consigo mexer até nos pixels, que são o quê? Ele vai pegar a dimensão do designer, né? Eu vou até colocar aqui para vocês terem uma noção maior, né? Ó, ele me deu aqui uma ferramenta de seleção, né? O que vai acontecer? Aconteceu redução de 5 pixels. O que acontece? A borda branca ela vai se ajustar conforme a redução dos seus pixels. Então, se você quer que pegue menos borda branca, você reduz ele mais. Se você quer que ele tenha mais ocupação, você não reduz ele tanto. Para esse tipo de arte, eu indico tu colocar aí pelo menos um recuo de 2 pixels. Ou até mesmo pode ser até de 1. Então aqui eu já consegui ter, ó, ele já me deu a camada W1. Quando chegar isso na hora de imprimir o designer, a impressora ela já vai identificar a camada do branco. Então o branco ele vai ser responsável por dar todo essa impressão aqui, aonde essa impressão aqui ela vai receber o pó de poliamida e que vai fazer a fixação. Então fazendo isso, eu já tenho aqui meu W1 feito para o produto. E agora o próximo passo vai ser salvá-lo. Então eu venho aqui em arquivo, salvar como. Eu vou selecionar a pasta que eu quero salvar. Beleza, pode ser no download, depois eu jogo para dentro do arquivo aqui. Eu vou colocar como? Primeiro de tudo, W1. Aí eu vou colocar atitude, que é o nome da referência, peito, que é o lugar onde ela vai ser aplicada, preto, que é a cor, e a medida, 10 por 3. Venho em salvar, dou um OK aqui, pego essa questão aqui. Aqui é interessante que fique marcado: preservar recursos de edição do Photoshop e otimizar para modo de visualização rápida na web. Então, depois eu vou mostrar ali como vocês vão organizar esse arquivo para o drive de vocês aí. Eu venho aqui e salvei. Agora eu vou precisar fazer o procedimento novamente. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de começar do zero, eu vou dar vários Ctrl Z aqui.
para voltar o designer o que ele era antes. Vou dar aqui um Z aqui para eu diminuir. E agora, com esse mesmo designer, o que eu quero fazer? Cara, eu quero transformar esse designer aqui na nuca, né? Não sei se vocês lembram, mas eu falei, pô, a nuquinha ela pode ter 5 centímetros de largura. Então, novamente, eu venho aqui em rasterizar a camada, venho aqui na largura e coloco essa largura com 5 centímetros. Ó, esse negocinho que tá aqui marcando, ele vai manter as proporções. Então, é sempre interessante que você deixe marcado para justamente ele fazer a dimensão proporcional. Então, aqui ele vai, eu quero 5 centímetros de largura, automaticamente ele faz 5 e a altura proporcional. Senão, eu só vou mudar a largura e a altura vai ficar na mesma, vai ficar um design todo desconfigurado. Então eu venho aqui, coloco 5 centímetros, dou um Enter, automaticamente eu já vou ter uma dimensão aqui legal para trabalhar minha nuquinha, né? A etiquetinha interna aí do produto. Beleza, tô com 5 centímetros aqui, vou fazer aquele procedimentozinho básico lá, que é o quê? E coloco nuca, a largura com 5 centímetros, a altura de, vamos voltar aqui, 1,61. Então eu boto aqui justamente para depois eu conseguir transcrever essa informação para minha ficha técnica. Pronto. E aí eu volto e faço aquele velho procedimento. De novo, converto em objeto inteligente aqui, né? Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver de próximo. Venho aqui em arquivo, imagem na verdade, clico em aparar, pixel transparente, já elimino, já consigo ter somente o recorte aqui que eu preciso ter para fazer o meu W1. Aqui dou o play, vamos trabalhar com um pixel de redução só para ficar uma bordinha de leve, para poder pegar a cola legal. E pronto, já estou com a minha nuquinha aqui pré-estabelecida. E esse arquivo aqui é interessante porque você vai conseguir utilizar ele em outros produtos que você venha fazer. Salvo mais uma vez, em arquivo, salvar como. Vou manter agora a mesma nomenclatura que eu já tinha colocado, agora eu só venho e coloco nuca, preto, e aqui eu coloco, por exemplo, as medidas que a gente pegou ali em pronto. Salvo aqui, preservar os recursos. No meu download eu já tenho um arquivo de nuca. Eu só jogo aqui para a pastinha para ele ficar no esquema aqui. Agora a gente vai pegar aqui novamente e agora a gente vai trabalhar as costas, a aplicação de costas, né? Então a gente vem aqui novamente, dá um Ctrl Z em tudo, volta o que a gente estava fazendo. Essa arte aqui eu vou espichar ela, já dou um Enter aqui, já dou um Z também. E eu quero trabalhar ela, eu vou dar uma aumentada nela boa, como ela está em objeto inteligente, ela não perde qualidade quando você fica aumentando ela, mas se você rasterizar ela e aumentar e diminuir, aí ela vai perder uma qualidade, né? Mais uma vez a gente vem em rasterizar camada e aqui a gente vai ter mais ou menos a medida, né? Pô, ela tá com uma medida que eu não tô projetando, então eu quero trabalhar com ela 30 centímetros. Vamos trabalhar ela com 30 centímetros de largura, que vai ficar legal, vai ficar numa dimensão bacana ali para a peça. A gente vem aqui e converte em objeto inteligente novamente. Aumenta ela mais um 10 aqui, mais um pouquinho. Dá um OK para ela estabelecer aqui a qualidade que ela já tem. E aqui eu venho rasterizar. E aqui eu consigo de fato trabalhar na medida que eu quero. Será que eu jogo 33? Cara, 33 é uma medida legal, baseado no mockup ali que a gente está trabalhando. Eu acredito que essa medida aqui vai ficar ideal, levando em consideração que a gente tem essas letrinhas miúdas aqui. Então ela precisa ter um volume aqui nessa massa para poder pegar o W1 do DTF e poder projetar ela de fato na impressora. Mas para a gente conseguir realmente ter uma certeza disso, eu vou até aumentar essa arte aqui, porque eu não estou confiante
que isso vai dar bom. Então eu venho aqui, eu converti em objeto inteligente novamente, e eu venho aqui e aumento ela mais um pouquinho, justamente para poder depois diminuir ela sem comprometer a qualidade do meu design. Ela já está com 38, então vamos botar que ela vai ter 35 de largura. Dou um Enter aqui, pronto, já reduziu. E aí a gente vai fazer aquele macetinho, né? O macetinho do Ctrl+C, Ctrl+V. A gente vai pegar essa informação de medida e vai colocar aqui na referência de produto. Perfeito. As informações aqui tudo bem claro. Então isso aqui, cara, é essencial. Esse aqui é o ouro do rolê. Não só para Brunx, mas para qualquer fornecedor de DTF. Se você souber fazer isso, você já vai sair na frente, porque você vai conseguir realmente, de fato, entregar a sua arte já preparada para o cara só botar para imprimir. Normalmente a gente vem em aparar, tira os pixels transparentes, deixa aqui somente a dimensão da arte, e aí a gente vem aqui no nosso Action, né, W1 colorido, vamos tirar apenas um pixel aqui, por causa dessas letrinhas aqui, esse aqui tá me preocupando. Talvez posteriormente a gente vai ter que aumentar, engordar essa letra, mas daí você vai ter que trabalhar lá no seu design, lá no início, trabalhar talvez, colocar em negrito, ou aumentar realmente essa fonte para que ela consiga pegar o W1. Então a gente vem aqui em um pixel e a gente consegue já ter mais ou menos a dimensão, né, da área aonde vai pegar o W1 aqui, que é a base branca, para a gente conseguir dar vida a esse projeto. A gente vem e faz aquele processinho de salvar o arquivo em PDF, né? Ó, PDF, atitude, aí a gente vai colocar agora, em vez de nuca, a gente vai colocar costa, e aqui a gente vai colocar a medida que ficou. Vem em salvar, preservar recursos, otimizar, isso mesmo. Salvo ela aqui e agora eu pego o arquivo que eu salvei em PDF e jogo tudo para dentro da pasta da camiseta tubular. E pronto, eu já estou com a referência aqui pronta para mandar fazer aqui no DTF. Mas basicamente é isso, né? Então, esse aqui é um dos hacks poderosos que a gente tem. Se você não tiver o domínio de Photoshop, se você tiver interesse em fazer um investimento nessa ferramenta, cara, vale muito a pena, mas só se você realmente de fato for usar, para que você consiga ter esse suporte aí, esse amparo de fazer o negócio acontecer, tá? Então, basicamente essa foi a aula do W1 e de como você tirar as medidas da arte aí para você projetar a ficha técnica. Então já comenta aí o que você achou disso aí, se você tinha noção se era assim que funcionava, e não deixe de interagir aí na comunidade, lembrando que eu vou estar deixando o action de como você fazer isso aí de uma forma prática e fácil. Então é isso, vejo você na próxima aula e tamo junto.